Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 17 de dezembro, sábado da terceira semana do tempo do Advento. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Você que pela primeira vez nos encontra aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aqui, o sininho, deixa sempre o seu joinha, o seu like e alguns recadinhos muito importantes. Começamos ontem novena de Natal aqui no nosso canal do YouTube, o segundo dia está aí na descrição do vídeo. Se você começar hoje, daí termina exatamente no dia 25 de dezembro, mas ainda dá tempo. Iniciamos também aqui hoje a sequência das antífonas do Ó. São vídeos até o dia 22 de dezembro, diários também está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então, o evangelho desse sábado se encontra para nós em São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a genealogia de Jesus segundo São Mateus. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Abraão. E aí vem uma série de 42 nomes, um tanto quanto diferentes para nós, não é? E que é toda essa árvore genealógica de Jesus. E às vezes a gente pode ouvir um evangelho como esse e ficar se perguntando, mas qual é o sentido espiritual e que homilia um padre pode fazer a respeito disso, né? Bom, primeira coisa, é bonito a gente pensar que Deus entra no mundo para o ser humano, mas através do ser humano, se fazendo humano. Veja, Jesus também tem a sua árvore genealógica, Jesus também tem, ele é descendente da fé de um povo. Ele também vem na descendência, no fruto, na esperança de pessoas que caminharam com Deus, uns mais, outros menos, né? Mas Jesus é fruto, Jesus está dentro da história. Então, o Natal é celebrarmos a encarnação de Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra eterna de Deus. Jesus se faz carne, se faz homem e habita entre nós e vem morar conosco. E ele está ali para cumprir as profecias messiânicas, por isso, filho de Davi, mas também como uma resposta de Deus à fé que tem como pai Abraão, Jesus, filho de Abraão. E aí nós vemos, depois de todos esses nomes, algumas coisas interessantes, como que um resuminho final. Lá no versículo 17, Mateus 1,17, São Mateus vai dizer: assim as gerações de Abraão até Davi, é um ponto alto, né? São 14. Mas aí o povo decai. De Davi até o exílio na Babilônia, mais 14. Mas aí o povo volta para a terra. E aí tudo vai se cumprir em Cristo. Da Babilônia, do exílio até Jesus Cristo, são mais 14 gerações. Esse número 14, repetido 3 vezes, corresponde à soma, olha só que interessante, 14, repetido 3 vezes, corresponde à soma do valor numérico das 3 consoantes que em hebraico formam o nome de Davi, o D, o W e o D de novo, né? 4, 6 e 4, dá 14. Essa perfeição das coincidências de Deus, né? E nessa linhagem toda aqui, nós temos a presença de 4 mulheres. Então, pensar a genealogia dos judeus, incluindo mulheres, era algo incomum ou nunca feito mesmo, né? Mas São Mateus aqui coloca 4 mulheres, bastante incomuns, né? Primeiro, Tamar.
Tamar, que foi uma mulher que se disfarçou de prostituta e concebeu os filhos de Judá, seu sogro, né? Depois a Raabe, uma prostituta em Jericó, que teve a vida poupada por causa da sua colaboração com Josué e todos os episódios lá do cerco de Jericó e do profeta Josué. Depois, a tradição de que era mãe também, né? Teria sido ela mãe de Boaz, né? E Ruth, que foi uma moabita que se ligou a Israel, não por sangue, ela não era judia de nascimento, mas por intermédio da família do marido. E aí nós temos também a mulher de Urias, a Betsabeia, que cometeu adultério com o rei Davi, né? Então veja, a presença das mulheres na árvore genealógica de Jesus, algumas de história de pecado, inclusive, mas para nos dizer que na nossa vida, se a gente de fato olha para Deus, de algum modo até o pecado vai cooperar. Não que a gente tenha que ficar amigo do pecado, não é isso. Mas olha, como na história, Jesus ali olhando para trás, tem tantos acidentes, porque o ser humano ele é falho, mas tudo se encaminha para o Cristo. E aí, quando fazemos as contas então dos nomes, São Mateus diz que foi 14, 14, 14. Acontece que do exílio na Babilônia até Jesus, quando a gente conta ali, não dá 14, dá 13, né? E por óbvio, São Mateus não esqueceu o nome de ninguém. Na verdade, a sutileza dele, como o 14º nome ser o nome de Maria, né? Porque toda a história da salvação vai passar por ela, vai passar pela Virgem Maria. E aqui está, queridos, todos nós temos uma história, todos nós temos um passado, nossas famílias também têm. Nesse Natal, consagremos tudo isso à Virgem Maria, para que nela, tudo que a gente carrega em nós, às vezes, tão machucado, tão ferido, tão deturpado, possa ser gerado de novo, possa ser santificado e nunca percamos a esperança. Consagremos a nossa vida para que tudo se encaminhe para o grande ponto alto da história de qualquer povo, de qualquer pessoa, que é o nascimento de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida, o senhorio de Cristo sobre nós. E louvemos hoje, bendigamos a Deus pela nossa história, pela família que fazemos parte, pela família que Deus nos permitiu ter. Em tudo isso o Senhor vai nos conduzindo para que Jesus possa ser acolhido, para que Jesus possa habitar. E nós todos sermos também filhos de Davi, filhos de Abraão, o pai na fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Mateus apresenta toda a árvore genealógica até chegar em Jesus, começando esta em Abraão. Estar dentro da família cuja descendência vem de Abraão e do rei Davi eram características principais para o Messias, e então isto se manifesta na genealogia de Jesus. Eu gostaria de meditar hoje um ponto desta genealogia. Era costume entre os judeus apresentar a genealogia de uma pessoa citando apenas o nome dos homens. Mas aqui Mateus cita, diante desta grande genealogia, 4 mulheres. São elas Tamar, Raabe, Ruth e aquela que foi mulher de Urias, a qual Davi havia tomado para si. Essas 4 mulheres, elas não fazem parte do povo judeu. Elas são mulheres gentias. Tamar e Raabe eram cananeias, Ruth era moabita e a mulher de Urias era hitita. Assim, nós mostramos que na genealogia de Jesus existiam algumas pessoas que não faziam parte do povo judeu. Já é uma forma de demonstrar que Jesus não veio exclusivamente só para um povo. Jesus veio para salvar toda a humanidade. E na sua genealogia nós temos pessoas de outros povos, aqui representadas pelas 4 mulheres que acabei de citar. Jesus veio para salvar a todos. E assim nós precisamos ouvir esta voz de apelo de Jesus para nós. Não sejamos homens e mulheres de ouvidos e olhos fechados para Jesus. Que as vendas de nossos olhos caiam, que os tampões de nossos ouvidos saiam e possamos viver o que Jesus nos pede e ouvir a sua voz e ver quão grande é a salvação e o dom que Deus preparou para nós.
Não vamos recusar tamanha graça, tamanha bênção que está disponível para nós. Neste tempo de preparação do Natal, deixemos Jesus nascer em nossos corações. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste sábado, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, iniciamos a Semana Santa do Natal, ou seja, a semana que precede o Natal do Senhor, com o dia 17, a Igreja começa a ritmar o seu tempo. É uma segunda fase do tempo do Advento em que nós, mais próximos do Natal, começamos a meditar neste grande mistério. E um instrumento para nós meditarmos nesse grande mistério são as chamadas antífonas maiores. As antífonas do Advento, também popularmente conhecidas como antífonas do Ó. No dia 17 de dezembro, a antífona que nós meditamos é Ó Sabedoria. Eu vou ler brevemente. Ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Vejam, é importante nós olharmos para o Cristo que vem como sendo a sabedoria. Isso quer dizer o seguinte, que na criação do mundo, Ele é a própria estrutura do universo. Aquele menino que irá nascer em Belém, ele não é um menino qualquer, nem é somente um menino privilegiado. Ele é a própria palavra de Deus, ele é a sabedoria de Deus, na qual todo o universo foi feito. Isso quer dizer que ele sustenta o universo. Neste momento em que nós aguardamos o nascimento dele em Belém, nesta expectação, a Virgem Maria carrega aquele menino no seu ventre. Mas, na verdade, aquele menino carrega o universo. Ou seja, é ele quem sustenta todo o ser. Então, a antífona conclui, depois de aclamar o Cristo como a sabedoria que rege o universo com força e com suavidade, a antífona conclui fazendo um pedido bem prático, bem concreto. Vinde instruir-nos no caminho da prudência. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que as nossas virtudes, portanto o caminho da nossa santidade, as virtudes só são virtuosas se elas tiverem uma finalidade virtuosa. Isso é importante as pessoas entenderem. Por exemplo, um ladrão que está preparando um grande roubo e ele por isso fica sem beber, é sóbrio, fica num regime estrito, portanto é temperante, abstinente, se submete a uma disciplina enorme. Nada desses atos, nenhum desses atos que ele está fazendo são atos virtuosos, porque ele está fazendo a coisa certa pela razão errada. Por isso, para nós sermos homens e mulheres santos, nós precisamos que o Cristo, sabedoria de Deus, ilumine o nosso coração para que nós comecemos a fazer as coisas pela razão certa. E qual é a razão certa? Ele é a razão certa. Nós precisamos fazer tudo por Ele. Tudo que nós fazemos só será verdadeiramente virtuoso e verdadeiramente algo que está no caminho da santidade se nós fizermos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Eis aí a primeira antífona do Ó. Ó sabedoria que sustenta o universo, que ela nos instrua no caminho da prudência, ou seja, que o Cristo nos mostre que Ele é a razão de ser de tudo que nós fazemos. Então, bem praticamente, no seu dia a dia, tudo que você fizer, veja, lembre, é por Ele, porque Ele é a razão de ser do universo. As galáxias mais distantes, elas existem por causa daquela criança que nascerá em Belém. Tudo o que você é não pertence a você. Você é para Ele. Este é o caminho da prudência. Por isso, se tudo o que você é dele, tudo o que você faz seja também para Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.